Israel estava em silêncio. Mas não era o silêncio da paz, mas o vazio que um gigante deixa ao cair. Gedeão, o homem que desafiou exércitos com apenas 300 homens, morrera. Sua casa em Ofra, antes cheia de vida e da bênção de Deus, agora era um labirinto de sombras. Seus 70 filhos, legítimos herdeiros de seu legado, caminhavam pelos corredores com o fardo de um nome que já não tinha quem o defendesse. Mas nos cantos mais escuros daquela casa, um par de olhos não buscava consolo, mas oportunidade. Abimeleque, Elijo de la serva de Siquém, não se sentia parte daquela irmandade. Ele se sentia um estranho no seu próprio sangue, um homem destinado a algo que seus irmãos não ousavam sonhar, o poder absoluto. Para ele, Ofra era uma prisão e Siquém era a chave. Abimeleque viajou para Siquém. Seus pés batiam no pó, decididos. Chegou diante de seus parentes maternos, homens que odiavam estar sob a sombra da casa de Gedeão. Com uma voz que misturava o mel da persuasão com o veneno da dúvida, lançou a pergunta que mudaria a história. Ele não queria ser apenas um líder, queria ser um senhor absoluto. O que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, governem sobre vocês? Ou que apenas um homem seja o seu rei? Lembrem-se, eu sou da mesma carne e dos mesmos ossos que vocês. As palavras caíram como faíscas em um campo seco. A ganância é contagiosa. Se Abimeleque fosse rei, eles seriam os donos do reino. Eles não buscavam justiça, buscavam um parente no trono. O coração do povo se inclinou. Não foi uma mudança de opinião, foi uma entrega total às trevas. Siquém entregou as chaves do inferno para Abimeleque. O plano havia começado e não haveria volta atrás. O espinho estava pronto para crescer e sufocar tudo ao seu redor. A semente do mal estava plantada. O silêncio de Ofra seria em breve quebrado por gritos. O que começou com palavras em Siquém terminaria em sangue sobre uma rocha. A ambição de um homem estava prestes a cobrar o seu preço mais caro. A história de Abimeleque estava apenas começando a ser escrita com a ponta de uma espada mercenária. Preparem seus corações, pois a escuridão vai descer sobre Israel. O poder raramente é entregue de graça. Os líderes de Siquém foram ao templo de seu ídolo, Baal-Berite, e tiraram 70 peças de prata. Prata manchada de idolatria que agora compraria algo muito mais caro: a vida de 70 homens. Abimeleque não usou esse dinheiro para construir muros ou alimentar os famintos. Ele o usou para comprar a alma de homens ociosos e errantes. Homens sem rosto, sem família, cujo único idioma era a espada e o terror. O exército das sombras estava pronto. Com este exército de trevas, Abimeleque retornou a Ofra. Eles caminharam entre os campos de trigo, cercando a casa de seu pai como uma praga silenciosa. Capturaram seus irmãos, aqueles que haviam compartilhado a mesa com ele, aqueles que carregavam o mesmo sangue. Não houve julgamento, não houve misericórdia. O coração de Abimeleque estava mais frio do que o metal das espadas que ele contratou. A traição estava prestes a ser selada. Abimeleque os levou a uma única pedra, uma grande rocha que se erguia no centro de Ofra como um altar invertido. Ali, sob o céu que seu pai Gedeão tanto honrara, Abimeleque tornou-se carrasco. 1 a 1. 70 vezes o metal atingiu a pedra. 70 vezes o grito de um irmão foi abafado pelo silêncio eterno da morte. A rocha tingiu-se de um vermelho que nenhuma chuva poderia lavar. Ele acreditava ter limpado seu caminho para o trono. Abimeleque pensou que o silêncio dos mortos seria sua garantia de sucesso. Ele acreditava que, ao apagar seus irmãos da terra, apagaria qualquer oposição. Mas o céu não esquece o clamor do sangue inocente. Cada vida ceifada sobre aquela pedra deixou uma marca invisível na alma de Israel. Mas em meio a essa noite de horror, um fio de esperança conseguiu escapar das mãos assassinas.
Deus guardava uma voz para o futuro. No meio do caos, Jotão, o mais jovem dos 70, conseguiu deslizar entre as sombras. Ele correu pelo deserto com os pés sangrando, escondendo-se em cavernas, enquanto os gritos de seus irmãos ainda ecoavam em seus ouvidos. Jotão era o único remanescente, a única testemunha da infâmia. Enquanto Abimeleque celebrava sua vitória, Deus preparava a mensagem que Jotão lançaria do alto da montanha. O julgamento estava apenas adormecido. Abimeleque foi proclamado rei junto ao carvalho de Siquém, celebrando sobre uma vala comum. Ele se sentia invencível, cercado por aqueles que haviam sido cúmplices de seu crime. A coroa estava em sua cabeça, mas estava manchada de sangue antes mesmo de ser colocada. Ele não sabia que o fogo que semeou estava prestes a se voltar contra ele e consumir todos os seus aliados. A queda de Abimeleque já havia começado no reino das sombras. O fogo da justiça está prestes a ser acendido. Abimeleque já tinha a coroa, mas não tinha a paz. Enquanto celebravam no vale, uma figura apareceu no cume do Monte Gerizim. Era Jotão. Sua silhueta contra o sol parecia a de um profeta da justiça. Sua voz não era a de um fugitivo, mas a da própria lei de Deus. Ele ergueu a voz e o vale parou para ouvir a advertência que descia das alturas. Ele contou a história das árvores que buscavam um rei sobre si. Pediram a oliveira, mas a oliveira não quis deixar o seu azeite. Pediram à figueira, mas a figueira não quis deixar a sua doçura. Pediram à videira, mas a videira não quis deixar o seu vinho. As árvores que dão fruto estão ocupadas demais abençoando os outros para quererem dominar sobre eles. A verdadeira nobreza não busca o poder, busca o serviço. Finalmente foram ao espinheiro, e o espinheiro, que não tem sombra, que só tem espinhos para ferir, disse-lhes: se de verdade me ungirem por rei, venham e abriguem-se debaixo da minha sombra, e se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Uma advertência de morte para quem escolhe mal o seu guia. O espinheiro aceitou o trono, mas o preço seria o incêndio de toda a floresta. Jotão disse-lhes a verdade na cara: se vocês agiram com integridade ao matarem meus irmãos sobre uma pedra, alegrem-se com Abimeleque. Mas se não, que o fogo saia deste rei e os consuma, e que o fogo de Siquém consuma Abimeleque. Jotão desapareceu nos montes, fugindo para salvar a vida, mas suas palavras ficaram gravadas como fogo nas paredes da cidade e nos corações dos traidores. Passaram-se 3 anos. A lua cheia ilumina a cidade dividida por sussurros de revolta. Deus permitiu que um espírito de traição entrasse entre Abimeleque e os homens de Siquém. Os mesmos que lhe deram a prata começaram a armar emboscadas nos caminhos. O ar tornou-se pesado, carregado de ódio e medo. A desconfiança era uma faca na garganta de cada habitante. O reino construído sobre sangue estava começando a apodrecer por dentro. Um novo líder, Gaal, apareceu para desafiá-lo. Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Gritava nas praças, inflamando a multidão. O espinheiro estava pronto para arder e o fogo estava prestes a saltar para os cedros. A guerra civil já não era uma possibilidade, era um destino inevitável. Abimeleque já não é um rei, é uma fera acuada. O clarão do fogo começa a iluminar o horizonte. A destruição não tardará a descer sobre Siquém. A profecia estava se cumprindo. A guerra civil estourou com a fúria de um vulcão. Abimeleque, o homem que não conhecia a piedade, decidiu que se Siquém não era sua, não seria de ninguém. Atacou a cidade, destruindo-a pedra por pedra, e, em um ato de ódio puro, semeou suas ruas com sal para que nada voltasse a crescer ali. O julgamento que Jotão profetizou estava se tornando realidade através das chamas. Vemos Abimeleque liderando suas tropas, com o rosto coberto de fuligem e sangue. Sua ambição já não pedia um trono, pedia cinzas. Ele não buscava reinar sobre um povo, mas sobre um cemitério silencioso.
O espinheiro estava ardendo e o fogo estava saltando para todos os lados, consumindo os cedros de Siquém como uma praga incontrolável. A sede de poder tornou-se sede de morte. Os sobreviventes correram para se refugiar na torre do templo de seu ídolo. 1000 homens e mulheres, aterrorizados, acreditando estar seguros atrás dos grossos muros de pedra. Mas o juízo de Deus não se detém diante de muralhas quando o coração está corrompido. Eles buscaram proteção no lugar errado, enquanto o fogo da vingança de Abimeleque cercava a fortaleza. Não haveria escapatória. Abimeleque lembrou-se da parábola. Foi ao monte Salmão, pegou um machado e cortou um galho de uma árvore. Seus homens fizeram o mesmo, como sombras obedientes. Cercaram a torre com lenha verde e seca, preparando o sacrifício final de seu próprio povo. O homem que matou seus irmãos sobre uma pedra agora preparava um forno de pedra para 1000 vidas. O silêncio antes do incêndio era aterrador. O fogo começou a lamber a base da torre. A fumaça negra subia para o céu, sufocando os 1000 que estavam lá dentro. A torre tornou-se um forno humano. Abimeleque olhava para as chamas com um sorriso demente no rosto. Ele havia queimado os cedros de Siquém. Ele se sentia invencível, um deus de cinzas e morte, acreditando que o poder absoluto era finalmente seu. Mas o orgulho é o prelúdio da queda. O exército marchou sob o sol escaldante. A terra gemia sob seus pés. Abimeleque aproximava-se do fim de seu caminho, cego pela sua própria sombra. A última torre, em Tebes, já estava à vista. Ele não sabia, mas ali o aguardava o instrumento que poria fim à sua tirania, da forma mais humilhante e inesperada. O destino estava selado no pó do deserto. A jornada do Rei das Sombras estava prestes a terminar. Abimeleque aproximou-se da torre de Tebes. Ele olhou para cima. Viu rostos com medo. Ouviu vozes, gritos, orações talvez. Mas o que ele via eram apenas alvos para o seu fogo cruel. Ele chamou seus homens com fúria. Aproximem-se do muro. Vamos queimar esta torre como queimamos a de Siquém. O Rei das Sombras acreditava que a vitória estava ao seu alcance. Ele mesmo avançou, orgulhoso, confiante, com a chama da destruição brilhando nos olhos. Mas desta vez, o céu tinha outra resposta preparada. No alto da torre, entre tantas mãos trêmulas, havia uma mulher. Ela não tinha espada, não tinha exército, não tinha título de nobreza. Ela tinha apenas uma pedra de moinho, uma daquelas usadas para triturar o grão da vida. Enquanto Abimeleque se aproximava da base da torre para lançar o fogo, ela ergueu a pedra com esforço, sentindo o peso da justiça nas mãos, e a deixou cair. A pedra desceu em silêncio cortante, até encontrar o crânio do rei. O som do impacto ecoou mais forte do que qualquer discurso de poder. A glória de Abimeleque foi esmagada por um pedaço de pedra. Abimeleque cambaleou. O homem que se achava invencível agora sangrava, desorientado no pó, ferido por algo tão simples, por alguém que ele jamais consideraria uma ameaça. Em seu desespero final, chamou depressa o seu escudeiro. Sussurrou com o último suspiro de sua soberba ferida: "Rápido, mata-me com a tua espada, para que não digam que uma mulher me matou." O orgulho era seu último fôlego. Ele ainda tentava controlar a sua própria história, mesmo enquanto a vida escapava de seu corpo manchado. O escudeiro obedeceu e o atravessou. Mas era tarde demais. Os céus já tinham registrado a verdade absoluta. O rei assassino foi derrubado pela mão de uma mulher anônima. Aquele que matou seus irmãos sobre uma rocha foi destruído por uma rocha caída do alto. O mal voltou para a sua própria cabeça. A história de Abimeleque é um espelho escuro do que acontece quando a ambição destrói o propósito divino. É um lembrete de que não importa quão alto você construa o seu trono, se os alicerces forem de sangue, o próprio céu se encarregará de derrubá-lo.
Deus observa o coração e nunca esquece o clamor dos inocentes. As ferramentas mais simples nas mãos de Deus são suficientes para deter o tirano mais feroz. Que possamos ouvir esta advertência. Se esta história de justiça e traição impactou você, convido-o a explorar mais relatos poderosos aqui no nosso canal. Inscreva-se para não perder estas verdades antigas, deixe seu like se sentiu o peso desta mensagem e compartilhe este propósito com alguém hoje. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada bíblica. Que Deus te abençoe ricamente e nos vemos na próxima história.